Olá, eu sou André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, o nosso Café com Fé, nessa quarta-feira, dia 26 de março. Alguns perguntaram como é que está minha bebezinha. Eu agradeço a todos os que têm se preocupado e orado por ela. Ainda está doentinha. Estamos voltando ao hospital para fazer uma reavaliação, mas eu creio que está tudo sob o controle de Deus. Amém? Hoje nós faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulos 13, 14 e 15, e o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, tá bom? Não vou trazer aquela meditação que eu trago de costume por causa do nosso tempo. Como eu disse para vocês, preciso ir ao hospital para levar minha bebezinha. Mas eu não posso deixar de orar com vocês, pedindo ao Senhor que nos dê a sabedoria do alto. E eu repito, a sabedoria do alto, tá bom? Então você pode orar junto comigo? Senhor Deus eterno, Pai, eu te louvo em toda e qualquer situação. Em qualquer circunstância eu te louvo e te adoro. Tenho lá minhas preocupações, minhas ansiedades, mas eu também tenho a minha fé que é inabalável. Conheço a Ti pela Tua palavra, conheço a Ti pelas coisas maravilhosas que já fez na minha vida, e por isso eu tenho certeza de que posso confiar em Ti, que tudo vai sair bem. Por isso, eu não deixaria de estar junto com os meus irmãos neste devocional, fazendo essa oração e a nossa meditação na Tua palavra. Peço, contudo, que o Senhor nos dê sabedoria do alto. Faça-nos ter aquela sabedoria que Paulo disse, a não uma sabedoria de persuasão humana, mas de poder de Deus. Dá-nos essa sabedoria vinda do Senhor, do alto, o discernimento do Espírito Santo, para que então quando formos falar de Ti, falar da Tua palavra, não falemos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós entendemos, mas aquilo que o Teu Espírito nos revela. Certa vez, o Senhor perguntou aos discípulos quem eles diziam, quem o povo dizia e quem eles diziam que era o Senhor. Disseram que era um dos profetas, que era Elias ou talvez até o João Batista. Mas do alto foi revelado a Pedro que Tu era o Cristo, o Filho de Deus. Muitos de nós temos olhado para o Senhor como os outros 11 discípulos, pensando que Tu és um profeta, que é apenas um espírito iluminado, que é apenas alguém que está olhando para nós do céu. Mas, de acordo com o que o Pai e o Espírito Santo nos revelou, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Então dá-nos essa sabedoria do alto, para que então possamos entender exatamente tudo que o Senhor tem para nós. Eu te peço isso, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá para a nossa leitura. Como eu disse para vocês, eu não vou fazer a nossa meditação normal por causa do meu tempo. Mas antes de começar a leitura, por favor, já deixa o seu like. Se você estiver no TikTok, aperta aqui no coraçãozinho. Se você estiver no YouTube, dá um joinha, tá bom? Copia o link, põe no status do WhatsApp, põe lá, você me ajuda muito se colocar no status do WhatsApp. Manda nos grupos, no grupo da igreja, mais óbvio, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola, da faculdade, no grupo do futebol, da manicure, dos amigos. Manda o link nos grupos e pede pro pessoal assistir, tá bom? Compartilha, tá? Compartilha, deixa o seu like e, por fim, comenta. Faz qualquer comentário. Quanto maior a quantidade de comentários, mais as plataformas entendem o vídeo como relevante e aí ela passa a colocar na For You para mais pessoas, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a nossa leitura. Estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Vamos lá. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e a região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, filho de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: ouçam bem, hebreus. E todo o Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca. Então os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos da areia da praia. Acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros
E como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas e em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia o instruído. Mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez, Saul? E Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha. Assim eu pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal. E eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reino sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e subiu para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, viu que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas e os soldados que estavam com eles ficaram em Geba, na terra de Benjamim. Os filisteus acamparam em Miquimás. 3 grupos de ataque deixaram o acampamento filisteu. Um foi para o norte, em direção a Ofra, na região de Sual. Outro foi para o oeste, a Bet-Euron. E o terceiro rumou para a fronteira acima do vale de Zeboim, na direção do deserto. Naqueles dias, não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata, e para afiar um machado, uma foice ou a ponta de um ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Nesse meio tempo, os filisteus mandaram um destacamento para o desfiladeiro de Miquimás. Capítulo 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aías, o sacerdote, que levava o colete sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre 2 penhascos. Um se chamava Bozes e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente para Miquimás, e outro ao sul, em frente de Geba. Jonatas disse a seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros, e também com apenas uns poucos. Faça o que parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu o seguirei para onde o Senhor for. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem: fiquem onde estão ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem: subam até aqui e lutem, então subiremos. Será sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram: venham! Os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos.
Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e nós lhes daremos uma lição. Venha, suba logo até mim, disse Jonatas a seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. De repente o pânico tomou conta do exército filisteus, tanto no acampamento como no campo e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto e todos se encheram de terror. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou para Aías: traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo Aías usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda a parte. Até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e o restante dos israelitas. Quando os homens de Israel, que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto esse juramento: maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente dos meus inimigos. Por isso ninguém comeu nada o dia todo, embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque. Não se atreveram a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados lhe disse: seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Por isso todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como eu recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus mais teríamos matado. Os israelitas perseguiram e mataram os filisteus o dia todo, desde Micmas até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite, tomaram apressadamente os despojos de batalha, mataram ovelhas, bois e bezerros e comeram a carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois saiam entre os soldados e digam-lhes: tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer antes de comer. Não pequem contra o Senhor comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e os abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois, Saul disse: vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam: faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar ao Senhor. Então Saul perguntou a Deus: devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou: todos os comandantes do exército apressem-se a mim, apresentem-se a mim, descubram como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja meu filho Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel:
Jonatas e eu ficaremos aqui e todos vocês ficarão ali. E os homens responderam: faça o rei o que achar melhor. Em seguida Saul orou: ó Senhor, o Deus de Israel, mostra-nos quem é o culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Saul disse: façam outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que você fez, ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção na ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou essa grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma, tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra os seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para qualquer lado que se voltava era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos os que haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas e Isbosete e Malquizua. Também tinha duas filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo o convocava para o seu exército. Capítulo 15. Vamos lá. Certo dia, Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelha, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 de Judá. Em seguida Saul e o seu exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois, seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus.
Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse a noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Eu cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios? Ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Saul confessou: sim, pequei. Desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois eu tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora eu imploro que perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu: eu não voltarei com você. Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo segurando a barra do seu manto que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: eu sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel, e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois ele pensou: com certeza a ira deles já passou, e eu fui poupado. Mas Samuel disse: assim como a sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Depois Samuel foi para Ramá e Saul voltou para casa em Gibeá, na sua cidade. Até o dia em que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. E agora vamos para o Evangelho, ó. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vai lá, muda aí a tua Bíblia aí. Vamos lá, capítulo 3. Vamos lá, café com fé. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. E no mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus,
Todos perceberam que ele era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos assim? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo. Em seu lugar, exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e reconhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Irmãos, eu sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu tudo que os profetas haviam predito acerca de Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se, volte-se para Deus para que os seus pecados sejam perdoados, sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que estava acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. E aqui, meus irmãos, nós fechamos o nosso devocional de hoje, tá? Quarta-feira, lembrando que hoje nós temos culto na nossa igreja, a partir das 20 horas, ali na Nada 37, na Ceilândia Norte, atrás da Faculdade ESB. Então, você é meu convidado, se quiser ir, vai ser uma bênção recebê-lo lá, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Comenta, concluído com sucesso, e até amanhã.